Olá, pessoal, bem-vindo, Guilherme Anderson, bem-vindo para nossa live de quinta-feira. Toda quinta tem live da Nutri aqui no Instagram. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ansiedade, sobre alimentação. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal já ir chegando, a gente já começa. Guilherme, não sei se eu lembro. Sofre de ansiedade algum de vocês? Alguém tem alguma dificuldade com isso, alimentação, o que vocês já fazem? Vão contando aqui pra mim, coloque as suas dúvidas, que daqui a pouquinho a gente já começa. Já vou responder algumas perguntas que já tinham nas caixinhas de perguntas de hoje, para a gente conversar um pouquinho. Hoje eu coloquei umas caixinhas lá no store aqui do Instagram. E algumas pessoas me perguntaram, responderam os questionamentos, e um pouquinho disso também já vou respondendo aqui enquanto o pessoal vai entrando. Bem-vinda, Cristiane, boa tarde, seja bem-vinda. Vão deixando aí a dúvida de vocês. Na caixinha de hoje eu coloquei lá sobre alimentos que ajudam na ansiedade, né? Daí era uma caixinha perguntando quais dos alimentos. E na verdade, tanto a laranja quanto o abacate, né? Vitamina C, as gorduras boas presentes no abacate, vitaminas do complexo B, todos eles também já ajudam na questão do controle da ansiedade. Então, só para já respondendo aí as caixinhas. Bom, quando a gente vai falar de alimentação e ansiedade e compulsão alimentar, é um mundo aí dentro, tá, gente? Eu não sei se algum de vocês aí que estão aqui sofrem de ansiedade, de compulsão alimentar, mas a gente que assim, como não é minha especialidade, né, não sou psicóloga, então eu não vou entrar só no mérito da ansiedade em si. Nós vamos falar o quanto a ansiedade atrapalha na alimentação, coisas que a gente pode fazer para ajustar na alimentação. Mas a gente não vai conseguir explorar todos os assuntos dentro da ansiedade, até porque a ansiedade também tem uma questão psicológica, né? A gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, conforme vocês forem entrando, bem-vinda, Magna. Conforme vocês forem entrando, a Vi, bem-vinda. Vão colocando aí pra mim as dúvidas que vocês têm, quais são as dificuldades que vocês encontram na alimentação, o quanto vocês se sentem ansiosas, o quanto a ansiedade atrapalha, né? Faz você comer mais, ter mais compulsão, e a gente vai falar um pouco disso. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é a ansiedade, né? Então, a ansiedade hoje ela afeta muitas pessoas. Tem até eu até anotei aqui uma pesquisa que 9% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade, que é um número muito alto, né, gente? Acaba passando até de outros países do mundo aí. Então, o Brasil tem um índice muito alto de ansiedade. O que é ansiedade, na verdade? É a gente viver no futuro, né? Então, olha só, você sofre por uma situação que ainda não aconteceu. Por quê, né? E tem uma coisa que também é importante a gente lembrar, que nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, né? Consciente, subconsciente e o inconsciente. E o consciente é só uma partinha do que a gente representa do nosso cérebro. A maior parte é o inconsciente e o subconsciente. A gente faz muita coisa pelo subconsciente e inconsciente. E aí, isso que é um tanto complicado na vida das pessoas, porque, se a gente fosse analisar, quantas vezes você não fala para algumas pessoas coisas ou reage de alguma maneira que não é a ideal no seu consciente, né? O nosso consciente diz que a gente tem que ser educado, que a gente tem que ser simpático, que não sei o quê. Mas quantas vezes a gente não faz diferente? É porque o subconsciente ou o inconsciente age muito mais forte, tem muito mais poder, muitas vezes, né? Nas nossas reações. Então, esse é o grande dilema na alimentação, porque todo mundo sabe que a gente deveria comer mais salada, que a gente deveria tomar mais água, que a gente deveria comer mais frutas. E por que a gente não come? Se você já sabe, por que você não faz? Porque o inconsciente não permite, porque o nosso subconsciente não deixa, não assim, atrapalha, na verdade, a gente ter algumas atitudes. Então é um pouco disso que a gente tem que pensar e entender.
eu gosto de sempre falar isso também para os meus pacientes, que é o seguinte, existe só uma certeza na nossa vida, que esse corpo que a gente tem é com ele que a gente vai viver para sempre. É nele. Então, isso é um motivo maior para a gente ter um autocuidado, né? De a gente cuidar desse nosso corpo, de a gente conseguir fazer o melhor por ele, ter carinho, ter cuidado, ter autocuidado, né? Se amar do jeito que ele tá, porque eu sempre falo, ele é o melhor que ele pôde fazer por você, dentro daquilo que você fez por ele, né? Até hoje. Então, o que você fez pelo seu corpo até hoje? Então, ele é exatamente o seu autocuidado. Então, muitas vezes a gente come inconsciente, sim, a gente come sem atenção, né? Quantas vezes a gente senta para papear com um amigo e tal, e quando a gente vê, a gente comeu muito mais do que a gente deveria ter comido, do que realmente a nossa fome estava pedindo. Então, é um pouco disso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Fica aqui comigo, deixa eu só ver se alguém perguntou aqui alguma coisa. Magda falou, eu falo que sofro antecipadamente. Isso, a ansiedade é viver esse futuro, Magda. É a gente ter essa preocupação, né, com coisas que nem aconteceram. E é uma dificuldade de viver o presente, né? Porque o futuro a gente nem sabe se vai acontecer e a gente já fica sofrendo, né? E é lógico que existem vários graus de ansiedade e a ansiedade ela é uma porta para vários transtornos, inclusive para o transtorno alimentar, tá? Então, lógico, a gente tem N coisas que podem acontecer pela ansiedade, então síndrome do pânico, outras situações que não é a minha abordagem, né? Não é minha praia, mas também são trazidas pela ansiedade. Agora, o que a gente tem dentro da nutrição, da alimentação? A ansiedade que causa uma compulsão alimentar, um comer descontroladamente. Eu sempre falo que na compulsão alimentar, não é quando você come muito. Compulsão alimentar é quando você come descontrolado. E o que é comer descontrolado? Você comer e depois que você comer, você tem certeza que você comeu descontroladamente, que você comeu sem pensar, irracional, inconsciente. Então, isso é uma compulsão alimentar. Normalmente, na compulsão alimentar, as pessoas chegam a comer dentro de, 1 hora, no período que tá passando pela situação de transtorno alimentar, ela come, 5.000 calorias, 2.000 calorias. Então, pega uma lata de leite condensado e come. Pede, uma caixa de bombom inteira e come sozinha. Faz um prato de brigadeiro e come inteiro. Então, isso é compulsão alimentar, porque pessoas conscientes não fazem isso. Então, se você... o que é o normal, né? A gente tá com uma vontade de comer um chocolate, um brigadeiro. E você vai lá, faz o brigadeiro, come 2, 3 colheres e ok, tá bom. Agora, quando você come tudo aquele chocolate que você produziu, isso é um comer compulsivo. Você comeu mais do que você deveria e normalmente sem controle. Então, isso é a compulsão alimentar, né? Trazida pela ansiedade. Então, normalmente você faz isso por quê? Simplesmente assim, não, agora tá aqui na minha dieta comer um prato de brigadeiro e vai comer. Não, normalmente não é assim. Normalmente a gente come, tem essa atitude por alguma situação de conforto. Então, o que a gente costuma dizer? Que a ansiedade, ela é causada muitas vezes por algum desconforto. Então, a compulsão alimentar, né? Então, por exemplo, se é um dia que você trabalhou muito, você tá cansada, brigou com o namorado, tá estressada, ou se você tá, dentro de um período de tédio, então, quarentena, né? A gente tá aqui nesse período de ócio, né? Que não pode fazer nada, todo mundo em casa e tal. O que a gente começa a ter? Tédio, ócio, falta do que fazer, preocupação com o futuro. O que será que vai acontecer? Que história é essa? Então, quando a gente tem essa situação, a gente tende a querer os alimentos para nos confortarem, como forma de conforto. E muitas vezes a ansiedade domina isso. E aí a gente come compulsivamente. Tudo bem que você come por um conforto. Tô aqui no tédio, tá? Vou fazer uma coisa gostosa para eu comer. Isso é positivo, é ok, totalmente dentro do equilíbrio.
Agora, você faz uma coisa gostosa pra comer, tipo, vou fazer um bolo à tarde pra eu comer. Tá, faz um bolo lá. Aí você vai e come o bolo inteiro. Daí é compulsão alimentar. Entenderam? Até aí? Então, é isso que a gente tem que evitar. E como que a gente evita isso, né? A gente fala, mas como que a gente evita? Então, existem alguns alimentos que ajudam sim o nosso organismo a melhorar isso. Que são os alimentos que aumentam a produção de serotonina, que são os alimentos que têm ali nutrientes que vão melhorar a produção dos hormônios do bem-estar, dos neurotransmissores e tal. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. Queria saber aqui de vocês, quem tá aqui comigo ainda, o que vocês normalmente passam aí? Quem sofre de transtorno alimentar? E o que você... normalmente, o que normalmente acontece? Assim, é à tarde, é à noite? Que tipo de sintoma que você normalmente tem? O que você faz para reduzir isso? E se você acredita que a nutrição pode te ajudar nesse sentido, coloca aí para mim nos comentários. Que aí a gente vai tentar, de alguma maneira, esclarecer, elucidar essa problemática, né? Que é a ansiedade. Eu tenho visto no consultório, assim, muitos pacientes com ansiedade, né, que comem compulsivamente, tem um certo descontrole nesse período agora, principalmente de quarentena e tal. Dona Helena colocou... Dona Helena, tudo bem, Dona Helena? Colocou, como fruta às vezes exagera um pouco, não é bom. Então, a fruta ainda é um alimento mais saudável, né? Isso é positivo, sim, Dona Helena. A fruta é muito bom. Agora, por exemplo, isso a gente tá falando para indivíduos saudáveis, né? Agora, quem tem diabetes, por exemplo, a frutose em excesso pode alterar, sim, tá? Não sei se é o caso da senhora, mas já tô elucidando aí essa questão da diabetes, tá? Mas qualquer alimento, na verdade, não é o alimento em si, e sim o jeito como a gente come, né? O comer compulsivo, isso é muito ruim, é o comer sem controle. Então, será que a gente tá saciada muito antes? Será que com 2 frutas já não estaria saciada? Com uma fruta tem que comer 5? Então, às vezes, é isso que a gente tem que trabalhar, essa questão da atenção na saciedade, no comer com consciência, com tranquilidade, tá? A Magna colocou aí, à noite que a lombriga do doce ataca. Então, uma outra problemática. Colocaram até na caixinha hoje a questão do doce. E o doce, realmente, normalmente a tendência é querer carboidrato, tá? Por quê? Porque o carboidrato, os alimentos fontes de carboidrato, então tem açúcar, farinha, né? Então macarrão, pão, doces em gerais, assim, eles tendem a fazer um ciclo que a gente chama que é o aumento da insulina. Então aumenta a insulina, consequentemente entra uma grande quantidade de açúcar, atinge o cérebro, dá uma sensação de prazer. E aí isso vira um ciclo vicioso, aí baixa rapidamente o açúcar do sangue, aí a gente tende a querer mais. Então a gente fica nesse ciclo vicioso. A ideia é quebrar isso. E aí, não precisa não comer o doce, gente. É assim, eu não gosto de nutrição restritiva. Eu acho que a gente tem que comer aquilo que a gente gosta, assim. E faz sentido comer uma coisa que afaga o nosso corpo, né? Então, um chocolate e tal. Mas, por exemplo, chocolate amargo, ele aumenta a produção de serotonina. Ele tem flavonoides que vai aumentar essa questão da produção de serotonina, que é um hormônio do prazer, do bem-estar e tal. Então, se a gente tem consome uma quantidade de alimentos que aumentam a produção de serotonina, já vai melhorar a vontade do doce. Então, vale, por exemplo, à noite tá com vontade de comer doce. Então, se você já sabe que todo dia à noite tem vontade de comer doce, então talvez à tarde você já pode comer, por exemplo, né, no final da tarde, um pedacinho de chocolate meio amargo. E junto colocar as castanhas, porque as castanhas têm bastante vitaminas do complexo B, que também aumentam a serotonina. Então, chocolate com castanha.
Ou até também, eu sempre falo para usar alimentos ricos em proteína, porque a proteína dá mais saciedade. Então, um ovo, carne, frango, peixe, enfim, os alimentos ricos em proteína, eles ajudam a gente a ficar mais saciados, né, por mais tempo. Quebra um pouco esse ciclo do carboidrato, tá? Então, também fica uma dica pra gente tentar organizar e não ter tanta vontade do doce à noite. Tá? O complexo B é muito importante para tirar a vontade do doce, tá? Então, alimentos ricos em vitaminas do complexo B, né? Ajudam muito a tirar um pouco a vontade do doce. Lógico, não existe um milagre, né, gente? A gente tem que ir dosando nossa alimentação, enriquecendo para que isso vá melhorando, tá? O magnésio também, né, é presente nas folhas verdes escuras, o folato, que são minerais presentes nas folhas verdes escuras, espinafre, brócolis, escarola. Esses alimentos são muito importantes para garantirem o equilíbrio aí das reações metabólicas dentro do nosso organismo. Então, olha, não deixe faltar isso, tá? Eu sempre falo que couve é a mansa. Minha filha, a Elisa, ela sempre brinca. Ela fala, ai mãe, preciso comer couve, porque ela é nervosinha. Eu falo pra ela que ela tem que comer couve pra dar uma tranquilizada. Então, alguns alimentos ajudam a gente a ter um equilíbrio melhor e conseguir não ficar tão ansioso, não buscar no alimento a fonte de prazer. A gente pode ter outras fontes de prazer que não seja a alimentação, não seja comer. Então não é porque você brigou com o namorado, você tem que comer, você pode fazer uma outra coisa, você pode sair, andar, ler um livro, tomar banho, tomar um chá, fazer qualquer outra coisa que não seja comer uma pizza, né? Porque se a gente começa a fazer isso, vai ter um outro desequilíbrio no nosso organismo. Vamos lá, vamos respondendo aqui. Dona Helena falou, ai, não tenho diabetes. Ai, que ótimo, Dona Helena. Eu comento porque eu sei que as pessoas mais acima de 60 anos já começam a querer, a terem a diabetes tipo 2 e tal. Então, só para evitar, mas não que eu sei que talvez, né, não é todo mundo que tem. Que bom que a senhora não tem. Magna tá sentindo falta do complexo B, Magna, é isso? Gente, complexo B, magnésio, esses elementos a gente não pode faltar. Eu falo que magnésio, 5% da população tem carência de magnésio, um mineral muito presente nas folhas verdes escuras, mas que a população não tem consumido, porque se consumisse não teria carência de vitaminas de magnésio, e que realmente ele ajuda muito no relaxamento. Então a gente fica menos estressada, menos cortisol presente na corrente sanguínea e aí menos vontade de fazer ciclo de insulina, né? Menos vontade de ficar querendo comer para compensar, para dar prazer e tal. Então é muito importante a gente fazer um exame, ver como tá esses níveis, tomar um suplemento, ajustar a alimentação, porque isso vai ajudar você a alcançar o seu objetivo. Se é para emagrecer, se é para tirar a ansiedade, né? A gente consegue tratar isso só com nutrientes mesmo, não é medicamento não, é nutrientes mesmo, alimentação, tá? Isso, né, Magna? Então, ajuda muito. A Magna foi minha paciente, é por isso que ela tá falando isso, né? É minha paciente, não foi? Ela é, né, Magna? Uma vez do time da Nutri, pra sempre do time da Nutri. Então, gente, o que eu queria falar um pouquinho para vocês era isso, o quanto a gente precisa dos alimentos e quanto os alimentos são importantes na ansiedade, na compulsão alimentar. Hoje, muitas pessoas sofrem de compulsão alimentar, sofrem de ansiedade, consequentemente, acabam descontando isso na alimentação e tem muitas crises de compulsão alimentar. Na quarentena, isso, aumentou muito, né? Muitas pessoas acabam comendo para compensar, para ter prazer, porque tá trancado, porque não tem tempo, não pode sair, não pode fazer nada, não tem interação social, e aí as pessoas ficam no ócio, no tédio, enfim, e aí tem que compensar de alguma maneira. E a gente sabe, o organismo sabe, o inconsciente sabe que comer dá prazer. E é a melhor saída, assim, quando a gente tá em quarentena. Então as pessoas têm comido muito mais, né? Então o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos lá falar de alimentos. Banana, aveia, abacate, suco de laranja ou chupar laranja, agora tá na época de pocã, né? Então quem gosta, vale muito a pena.
As castanhas, então vale a castanha do Pará, de caju, nozes, amêndoas, o que você preferir. Leite, carnes e ovos. Então são alimentos, as folhas verdes escuras, são todos os alimentos que vão auxiliar a nossa alimentação ficar mais equilibrada, produzindo mais condições, dando mais condições para o nosso organismo produzir os neurotransmissores importantes para controlar essa ansiedade, tá? Eu gosto sempre de falar dos chás também, os chás, principalmente os chás brancos, cidreira, camomila, erva doce, melissa. Esses chás acalmam também o nosso organismo e isso não tem contraindicação, né? Então a gente pode estar tomando aí um chá para ajudar se acalmar no período que tá ansiosa e tal, tá? Tomar banho quente, gente. Eu sempre falo que a gente não precisa comer. Toma um banho antes de comer. Vai pro banho, dá uma refletida lá, dá uma analisada se é isso mesmo que você precisa, se é mesmo comer. Porque a gente tem fome e eu sempre falo que a gente deve prestar muita atenção nos sinais que o nosso corpo dá. A ansiedade faz a gente ser muito piloto automático. Liga o piloto automático e vai, né? E não é assim. A gente precisa ter uma questão também de... como que eu posso dizer assim? Controle, atenção. É o que a gente chama de atenção plena. Comer consciente. Então, a gente precisa... acompanhar melhor os sintomas do nosso organismo. E ele fala, se a gente está antenado, conectado com o nosso corpo, a mente e corpo em equilíbrio, isso é muito fácil. A gente consegue perceber realmente o quanto a gente tem de fome, realmente é fome, e o quanto é vontade. Vontade de comer um negócio, vontade. Por que essa vontade? Por que será que você está com vontade? Tá? Então, fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar um exercício para você fazer para trabalhar um pouco isso, tá? Vamos só responder aqui as perguntas. O chá não engorda? O chá não. Agora, se você colocar açúcar, sim, tá? Se for chá sem açúcar, não engorda. É água em infusão, né? Então, não tem calorias, tá bom? Agora, vale muito, gente, a orientação aqui. Não é qualquer chá, tá? Então, tem chás que tem contraindicação, tá? Então, chá verde, chá de hibisco, tal, são chás que a gente tem que saber fazer certinho a prescrição, tá? Não é para todo mundo que pode estar tomando. Agora, chá de camomila, erva doce, esses não tem problema, esses mais comuns aí, né? Agora, outros chás podem interferir, sim, ter reações adversas aí é melhor estar sendo acompanhado, tá? Gente, tem muita coisa pra falar e eu começo a olhar assim, eu falo, meu Deus, não sei nem o quanto falar de tudo isso, né? Então, assim, uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar na ansiedade é a sede. Existe um estudo que fala que 30% da nossa... A gente só toma 30% da recomendação de água diária, a maioria das pessoas. Então, o que isso quer dizer? Que do 100% da água que a gente deveria tomar, a gente só toma 30%. Então, muitas vezes a gente confunde, nosso cérebro se confunde a gente na questão da sede. Muitas vezes a gente está precisando de água e a gente acha que está precisando de alimento. Então, é muito importante para a gente também controlar essa compulsão alimentar, controlar a ansiedade, que a gente esteja bem hidratado, porque daí a gente garante que nosso organismo vai funcionar adequadamente, tá? Então, tentem mensurar isso, medir quanto você toma de água por dia, isso vai ajudar bastante a gente conduzir essa questão da ansiedade, tá? Gente, é muito importante também que a gente se planeje. Porque se você sabe que você sofre de ansiedade, que em alguns momentos do mês você fica mais ansiosa, principalmente as mulheres, né, que tem a menstruação e tal, se planeje para situações. Não crie uma barreira com os alimentos, que alimentos podem e quais não podem. Todos os alimentos são permitidos, a gente só tem que entender o nosso organismo. Então, se existe um período no mês que você fica mais ansiosa, que você tem mais vontade, ou se existe um período no dia que você também tem mais vontade, fica mais ansiosa, tem mais compulsão,
já se controla, já se organiza para aquilo. Então, próximo daquele momento, coma bastante abacate. Bastante, eu digo assim, né? Uma porção, um pratinho de sobremesa de abacate picado. Come banana com aveia, toma um chá, come algum alimento junto com proteínas, então castanhas, carnes mesmo, então carne, frango, peixe, vamos supor, você faz final da tarde, tá querendo sentir já ansiedade, tá percebendo esse sintoma, faz um lanche natural, com frango, e aí isso dá mais saciedade pro nosso corpo, e aí quebra um pouco esse ciclo que eu falei do carboidrato, da insulina. Então é muito positivo, tá? Então a gente tem que se organizar com isso. Então se a gente deixa as coisas acontecerem e não toma nenhuma atitude, vai ficar sempre nesse ciclo. A gente tem que cortar isso, a gente tem que quebrar isso, tá? Deixa eu ver aqui mais coisas que ela falou. Eu aprendi a tomar água quando sinto fome, porque às vezes meu cérebro tá me enganando. Isso mesmo, Magna. Muitas, 30%. Existe uma pesquisa, né, científica, que a gente só atinge 30% da nossa necessidade de água, a maioria das pessoas, tá? As pessoas não tomam a quantidade de água que deveria tomar. Então é muito importante a gente também treinar isso, tá? Mesquita do Prado, engordei 3 quilos já. Na quarentena? 3 quilos? Olha, eu vou te falar, gente, uma orientação que eu sempre dou, assim, é que nesse período, assim, não é legal a gente ficar se pesando, né? Se você sabe que você tá fazendo errado, que tá comendo mais e tal, se organiza para mudar isso, mas com muito respeito com você, assim, sabe? Sem um peso, porque é uma fase que a gente tá vivenciando difícil pra nossa mente assimilar, né? A gente estava acostumado a sair, fazer e tal, as coisas, né? Ter uma vida ativa. E de repente a gente foi punido, não tem uma orientação adequada, a gente não tem uma perspectiva de quando isso vai acabar, tem toda a questão financeira e econômica envolvida nisso. Então, olha quanta coisa para nossa mente assimilar. E aí, é lógico que o alimento vai entrar como uma fonte de prazer para acalmar o nosso corpo. E aí a gente acaba comendo mais. Então, se você está percebendo esse sintoma, começa a usar estratégias para desfazer isso, mas não se apegue em ficar pesando na balança, porque daí a gente fica mais ansiosa, tá? Então, quem já sofre de ansiedade, uma recomendação que eu dou, assim, esquece balança, esquece dieta restritiva, essas dietas, tira o carboidrato, faz jejum intermitente, que é isso para quem tem ansiedade, esquece. Esquece, porque isso aumenta ainda mais a ansiedade, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Quem sofre de ansiedade tem que aprender a comer consciente, tem que ter a mente e o corpo equilibrado para o momento da alimentação e entender o peso da alimentação na sua vida. Porque a gente sabe que algumas pessoas comem não só por prazer, não só por saciedade, para controlar a parte fisiológica, mas também por prazer. Então a gente tem que entender esse processo, o porquê disso, por que a gente come dessa forma, o que tá levando você a comer desse jeito e tentar trabalhar isso, tá? Então fica tranquila, vamos junto aqui, fica comigo. Eu sofro muito com ansiedade. Existem N fatores, né? Como eu falei no começo, a ansiedade ela ramifica para um monte de coisas, ela pode surgir e trazer muitas doenças associadas. E a gente vai estar falando aqui mais da questão da compulsão alimentar. Então a pessoa tá ansiosa e normalmente compensa isso na comida. Então, como a gente pode administrar isso? Agora, é lógico que a ansiedade mais intensa, ela deve ser tratada com equipe multidisciplinar, né? Então, o nutricionista, o psicólogo, muitas vezes o psiquiatra, enfim, educador físico, vários profissionais para ajudar essa pessoa num grau de ansiedade maior. Agora, a alimentação ajuda muito, tá, gente? Os alimentos industrializados, o baixo consumo de frutas, verduras e legumes, bebida alcoólica, enfim, fumo, né, cigarro, essas coisas atrapalham muito, aumentam muito a ansiedade e a gente tem toda uma questão metabólica no organismo para ajustar e aí conseguir melhorar essa ansiedade, tá? Eu tenho, sim, pacientes que sofrem de ansiedade no consultório e melhoram muito com uma alimentação adequada, com
com um suplemento, né? Um suplemento que tenha esses minerais, que tenha essas vitaminas que vão ajustar o metabolismo. Então, isso é de indivíduo para indivíduo, não dá pra gente falar numa live, ó, toma isso, porque cada um é único, então a gente tem que ver isso no exame bioquímico, na alimentação da pessoa, nos sintomas. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, assim, de cara pro paciente no consultório é se ele tem algum sintoma de ansiedade, porque, gente, é muita gente que tem, né? E aí a gente começa a tratar dessa forma aí, tá? Mesquita falou, caramba, nunca consigo. Ótimo, obrigada, presente. Imagina, obrigada a você por estar aqui com a gente. Isso mesmo. Eu vou passar, fica aqui comigo, que eu vou passar agora um exercício, tá, gente? Vamos lá pro exercício. Acho que eu já falei bastante coisa do que eu queria, eu não tenho bastante coisa pra falar, mas tem coisas que não dá tempo mesmo. O exercício que eu vou passar pra vocês fazerem, que ajuda, que é legal, é vocês pegarem um caderninho de vocês. Primeiro passo, acho que é legal que vocês já estão aqui e estão preocupadas com vocês. Isso é autocuidado, acho que isso é fantástico. E aí, pra gente ter mais autocuidado, mais atenção com essa nossa alimentação, eu vou fazer uma orientação aqui pra vocês, né? Peguem um caderno e escrevam por uma semana, então a partir de hoje, de amanhã, tudo que vocês assim, percebem na alimentação. Então, como foi sua alimentação no café da manhã? Como você se sentiu naquele momento? O que você comeu? Anota o que você comeu, a quantidade. Como que você se sentiu depois de ter comido? Se você ficou triste, feliz, qual sensação que você teve? Porque, gente, por incrível que pareça, acho que, sei lá, 80% das pessoas não tem essa percepção. Comem e não percebem nada, tipo, não ficam atentas com os sintomas que os alimentos causam no nosso organismo. Então, isso é muito importante, é um treino, mas também vai ajudar a gente a ter reações muito melhores. É como se fosse um diário que vocês vão fazer, tá? Então, faça por uma semana essa anotação, coloque lá a sua alimentação, a água, a hidratação, como você vai se sentindo conforme você vai fazendo direitinho. Exercício físico, se você faz, né? Então você anota quanto que você fez, como que foi, o que você sentiu no começo pra ir. Ah, eu tava desmotivada pra ir, depois fiquei mais motivada. Enfim, você vai anotar tudo. É um diarinho da sua alimentação, da sua hidratação e dos seus exercícios. Aí, no final de cada dia, à noite, você dá uma analisada naquilo. Tipo, tudo que você fez, o que você sentiu, o que você errou, o que você percebeu de dificuldade e tal. E para para cada coisa que você identificar que não foi tão legal, procure identificar o motivo. Tipo, por que você fez isso? Tipo, nossa, eu comi, sei lá, 5 bombons no meio da tarde. Aí você começa, à noite, quando você for analisar o caderninho, você pensa, por que você comeu 5 bombons? O que você sentiu? O que te motivou a fazer aquilo? Foi consciente ou foi inconsciente? E começa a anotar essas situações no finalzinho, coloca lá a análise, o que você percebeu na sua análise. Ah, comi porque eu fiquei ansiosa, briguei, enfim, você vai fazer a sua análise, tá? E aí, para cada coisa que você fez erradinho aí, né, assim que você identificou que não foi tão legal, tenta colocar uma meta para o outro dia ou para outra semana, para você trabalhar melhor. Tipo, bom, eu sei que todos os dias, então, eu tô consumindo alguma coisa 2 horas da tarde, mais ou menos, porque eu tenho uma reação de compulsão. Então, o que eu posso fazer para melhorar aquilo? Tipo, que nem eu falei, laranja é bom. Será que se eu tomar um copo de suco de laranja depois do almoço, ou depois, né, uma laranja no meio entre o almoço e o lanche da tarde, será que não vai melhorar? Então, uma estratégia. Na semana que vem eu vou comer uma laranja todo dia à tarde. Só para você ir percebendo, aprendendo a se olhar, a perceber os sintomas que o alimento, os sinais que o alimento vai causando no seu organismo. E você ficar atenta a esses sinais. Isso é muito importante, tá? Pra gente tratar a ansiedade com a alimentação. É lógico que tem todo o tratamento dos psicólogos e tal, mas a gente tem também um poder da alimentação nesses sintomas aí de compulsão, tá? Então o exercício é esse, gente. Façam esse caderninho, anotem direitinho, percebam os sintomas, os motivos, analisem bem e criem metas para vocês irem melhorando a cada momento, tá? E eu garanto para vocês, gente, se vocês enriquecerem a alimentação de vocês com esses alimentos que eu falei,
E enriquecer, eu digo assim, colocar todo dia. Bater tipo um suco verde todo dia de manhã, porque tem muito magnésio. Colocar a vitamina C todos os dias na alimentação. Aumentar o consumo dos alimentos que tem complexo B. Então você vai fazendo uma gama de coisas que vão ajudar o seu organismo a reagir contra essa ansiedade. Tá bom? Vocês gostaram aí? Bota um coraçãozinho para eu saber que vocês estão gostando. Tem muitas outras coisas, gente. O estresse, né? A gente tá falando de quarentena, então a gente tem o estresse que vai atrapalhar aí, né? Gerar ansiedade. Muitas outras coisas. Mas a gente vai parar por aqui, porque já passou o tempo, né? Que normalmente eu deixo meia horinha e eu já estourei no tempo aqui de vocês, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, só me pesos nas consultas. Eu acho que isso é fantástico, Magna. Eu acho que todo mundo tem que esquecer balança, porque a gente fica muito bitolada na balança. A balança também gera uma ansiedade. E dá pra gente perceber pela roupa. Pega uma roupa mais apertadinha e usa isso de medidas, tá? Quem não tá no acompanhamento ainda com a Nutri. Realmente você me ajudou a ajustar o estresse que eu tinha. Estou mais equilibrada. Obrigada, Magna. Isso aí. Roberta. Muito bem, tudo bem, Roberta? Tá. Muito bom. Isso aí, gente. Então, acho que deu pra gente conversar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Tem mais umas coisinhas que eu gostaria de falar, mas acho que vai ficar muito longo, né? Vou tomar muito tempo de vocês. A gente faz uma próxima live depois. Eu vou fazer alguns posts também essa semana sobre isso. Fiquem de olho no meu Instagram aí, que aí a gente vai se ajudando, tá bom? Um beijo, então, pra vocês. Quinta-feira tem mais live. Se vocês quiserem, eu vou colocar uma caixinha no meu store para vocês colocarem as sugestões de tema de lives que vocês gostariam que eu falasse aqui pra gente conversar, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar, tá em tempo. Senão, a gente fica para uma próxima vez, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui na live. Até a próxima semana, tá bom? Acompanhem as redes sociais aí, tá bom? Meus stories sempre tem caixinha pra gente conversar. Um beijo!